dia, bom dia, bom dia. Estamos no nosso lançamento do nosso evento Conexão 8, mas a gente não conseguiu entrar pelo perfil do Conexão 8. Então agora vou chamar os nossos convidados, né? As nossas convidadas aqui. Vamos lá, acho que agora vai dar certo. Conectado! Vamos aumentar aqui. Vamos aguardar a Mari. Agora acho que sim, a gente mexeu aqui. Então... Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde para quem já almoçou, está almoçando. Tô aqui em dose dupla aqui, ó. Estamos ouvindo bem? A Mari já está aí. Vamos aguardar a Mari entrar. Ó, Mari entrou. Eu estou entrando, peraí. Agora eu entrei. Agora sim! Bom dia, Mari, tudo bem? Bom dia, meninas, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Não, problemas técnicos quando a gente está ao vivo, né? Acontece nas melhores famílias e empresas, tá tudo certo, né? TI tá aí para dar errado, também dá certo e a gente segue em frente. Isso mesmo. Que bom, Mari, ter você aqui, né? Nos conhecemos num evento em Foz do Iguaçu. E a Mari, então, nossa parceira aqui para Conexão 8, ela tem a Par Impacto, né? E eu vou falar um pouquinho do objetivo do evento, Mari, e também depois a gente conversa um pouquinho da construção, né? Que você e o time nos ajudaram a construir essa belíssima programação que a gente vai estar apresentando, né? Hoje também ao longo do decorrer dos próximos dias e meses até chegar ao nosso evento. Então, quando a gente pensou, né, no evento Conexão 8, Economia Circular e Cidades Resilientes, a ideia foi a gente promover um debate frente às questões que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, mas não só para aquilo que a gente viu acontecer, né? Como a gente pode olhar para isso, como a gente pode aprender com tudo isso que a gente viveu e também trazer soluções, né? Claro que a gente sabe que para problemas complexos também as soluções precisam ser, né? São soluções mais complexas, mas com um time, com pessoas de diversas áreas, a gente consegue trazer para cada localidade o que precisa, né? Então, a ideia desse evento é a gente falar sobre economia circular, as boas práticas de gestão, políticas públicas, trazer um pouco também dos impactos do agronegócio em relação às questões das mudanças climáticas. E esse evento, a ideia é que ele aconteça lá em setembro, então 25, 26 e 27 em Nova Prata. E aí, junto com a Mari e com o time dela, a gente programou todos assuntos, né? Alguns temas. E Mari, quer falar um pouquinho assim de como que a gente construiu em relação com a base nos IDGs também, né? Que quando eu conheci a Mari lá em Foz, ela trouxe um tema bem bacana, né? Que são as IDGs, e a gente construiu também todo esse caminho da conferência pensando nesse tema. Obrigada, Mari, também por aceitar estar aqui. Nada, estamos juntas. É muito bom quando na vida você consegue fazer não só a convergência, mas ter uma sinergia de esforços, né? De intencionalidade para podermos contribuir para gerar um impacto mais regenerativo em territórios, em espaços, em comunidades, em empresas. E foi o que acabou acontecendo. Nós nos encontramos na última edição do Festival das Cataratas, que aconteceu no mês de junho, aqui em Foz do Iguaçu. É um evento de grande impacto e grande porte na área do turismo, até para a América Latina. E nós tivemos a felicidade aí de nos conhecermos exatamente num painel sobre IDGs ou IDGs em português, que são os índices de desenvolvimento interno,
que foram estruturados, construídos com o objetivo de contribuírem para o alcance da Agenda 2030, os ODS da ONU. Então existe toda uma conexão que basicamente versa sobre a atenção na evolução do indivíduo, no desenvolvimento do indivíduo, mas de um modo bastante profundo. E nesse sentido, nós entendemos que havia realmente a possibilidade de trazermos este novo olhar para o indivíduo, para o ser humano, no tangente àquilo que nós podemos agir dentro das áreas e comunidades nas quais nos inserimos. No nosso caso, da Para Impacto, nós temos uma atenção muito grande para o impacto regenerativo que pode ser produzido em territórios. E aí, conversando com a Thaís e com a Débora, até porque nós temos acompanhado aqui do Paraná, aqui de Foz do Iguaçu, especialmente, né, uma cidade com muitos gaúchos. Nós praticamente somos uma cidade que tem um coração gaúcho muito forte batendo. Nós ajudamos nossos colegas do Paraguai também contribuindo demais com toda essa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul e até hoje. E por isso, na hora que a Thaisa nos convidou para construirmos uma parceria, um projeto que pudesse ajudar, que pudesse trazer novas perspectivas, novos olhares para esse momento que vive o Rio Grande do Sul de regeneração, nós topamos imediatamente, né? A equipe toda topou porque nós entendemos que isso está no propósito da nossa vida, no propósito da própria Para Impacto. Nós nascemos para isso e nós estamos disponíveis. E realmente toda a base dessa conferência, desse projeto que começa a ser construído estrategicamente, ele tem seu embasamento nas 5 macro-áreas definidas dentro desses IDGs. Quais são essas macro-áreas? Elas basicamente versam do indivíduo, do relacionar-se consigo, do relacionar-se com o entorno, modos de colaborarmos, como cuidarmos da própria natureza e do nosso entorno e, por último, de fato, quais são as práticas, quais são as ações que nós vamos implementar. Então, essa trilha ela é extremamente interessante porque ela também é pragmática e nos permite alcançarmos resultados num espaço de tempo mais curto, principalmente se trabalharmos com uma equipe coesa, com um grupo coeso que esteja com a mesma intenção, no sentido de trazer novos olhares, perspectivas e soluções, fazendo escuta horizontal de todos os atores, todos os representantes que fazem parte desse ecossistema. Importante, né, Mari? É tão interessante que quando a gente se trata, né, Thaisa, e quando a Thaisa e as meninas vieram para mim fazer parte dessa comunicação, né, e elencar as cidades resilientes e construir ambientes novos, né, porque é tão importante não só a gente fazer a nossa parte como gaúcho, né? Mas a gente poder construir um novo cenário, né, Thaisa, na nossa região e outras regiões também que vão estar agregados junto conosco nesse evento. Porque eu sempre falo que o importante é o indivíduo, né, Mari? Sempre ele tá disponível e construir esse ecossistema juntamente nos pares, né? Então a gente tomou essa iniciativa, né, com a tomada da Thaisa, né, na frente, né, da parte ambiental, a Para Impacto também dando esse braço, né, de assistência à Super Mari, né, e mais o time que também está imbuído a fazer essa comunicação. Então a gente lança, né, hoje, né, efetivamente esse evento, que é um evento que vai acontecer, né, em setembro, em Nova Prata, e promete trazer grandes resultados, né? Nossa engenheira ambiental tá aqui, ela tá nervosa, mas eu disse assim, é isso aí, ao vivo é assim que acontece, e eu acredito que grandes projetos, eles começam de soluções inovadoras, de soluções sustentáveis, né,
políticas públicas feitas com gente de verdade, né? Esse é o meu slogan. Gente de verdade tem que fazer coisa de verdade. Eu adoro esse seu slogan, porque traduz aquilo que nós mais buscamos, né? Que é a integridade de caráter, a autenticidade, como é que se diz? A genuinidade, se é possível existir esse qualificativo. Quer dizer, o quanto você de fato é você nas suas interrelações e o quanto isso pode construir para o entorno em termos de um mundo melhor. Adorei, os novos cenários, eles são possíveis, desde que construídos de uma forma horizontal. A grande dificuldade é quando você tem, às vezes, um grupo fechado, uma pessoa que resolve dizer o que os outros precisam. E você não faz a escuta, você não compartilha, você não veste os sapatos do outro para entender por que aquelas dores estão, às vezes, tão latentes. E vocês tiveram um olhar sim, nós temos desafios, nós temos situações até críticas, mas nós estamos juntos e abertos para construirmos uma nova possibilidade com todos aqueles que desejarem e que também entendem que pode ser feito algo muito melhor para o território. Então, a horizontalidade, quando nós falamos em projetos regenerativos, ela precisa estar, desde o nível estratégico, estruturada. O valor disso, o propósito de tudo isso. E vocês têm trazido e nos alegrou demais e nos alegra. Podemos estar juntos nessa construção. Assim como sabemos que outros atores também chegarão ou já estão chegando para compor essa equipe fantástica. Então, não vai ser simples. Não é fácil, vocês sabem que o ser humano é um bichinho complicado, né? Mas sempre a boa intencionalidade, o propósito firme, promove o engajamento que traz resultados significativos nas mudanças quando a maioria realmente decide por isso. Sim, verdade, mas sabe que eu gosto muito de te escutar falar, né? E também quando tu traz essa questão do indivíduo, né? O que para mim marcou muito na fala, né? Além de tudo isso que tu tá trazendo, a gente traz e vai trazer na conferência muitas soluções, né? Pensando nisso, mas primeiro o indivíduo, precisamos pensar nessas pessoas, né? Que vão fazer essa diferença. Quem são essas lideranças que vão fazer a diferença, né? Como elas vão fazer, né? Como elas pensam, não só na parte técnica, mas também dentro dessa questão de ser também mais resiliente. Quando a gente fala resiliência, que não é só ser forte para passar por tudo isso, mas é também olhar, que nem tu colocou, né? Todos, como cada um sentiu esses impactos, né? Tem pessoas que sentiram mais, tem pessoas que sentiram menos, mas todo mundo de alguma forma aqui no Rio Grande do Sul, e querendo ou não, o Brasil também se sentiu impactado até por uma questão econômica, né, Mário? O movimento, a solidariedade, para mim isso é a grande diferença, né, do ponto de vista de nós sermos ou expressarmos a nossa humanidade, é exatamente esse aspecto que você trouxe. Independente de qualquer outra variável, nós brasileiros e pessoas até de fora do Brasil, brasileiros que residem em outros países, se movimentaram, se mobilizaram como podiam. Eu sei porque eu acabei recebendo até a conexão de um médico brasileiro que reside nos Estados Unidos, me dizendo como é que nós podemos ajudar. Nós estamos formando uma rede aqui internacional de profissionais da área de saúde e nós queremos atuar voluntariamente nesse momento lá, ajudando o Rio Grande do Sul, na questão da saúde mental, da saúde física e tudo mais. Então, o ser humano é maravilhoso, né? Quando a gente se engaja, quando a gente se sente pertencente ou incluído, entendemos que nós podemos ser úteis nas soluções, nós realmente nos superamos. E eu entendo que é exatamente essa proposta. Nos unirmos novamente, né, integrarmos mais esforços com todos aqueles que já estão tendo as suas ações em pauta colocadas, mas nos integrarmos para acelerarmos esse processo. E volto a frisar o que vocês trouxeram. A escuta é fundamental. Isso é uma das coisas que eu mais bato na minha vida. Escutar, ouvir. Mas, além de tudo, ouvir, como é que a Débora diz? Ouvir como gente de verdade, né? Quer dizer, seja autêntico, seja genuíno naquilo que você faz. E se a gente às vezes não consegue fazer nada, pelo menos a gente pode ouvir. A gente pode escutar o outro.
Enfim, então, vamos em frente falando do evento. Isso é muito profundo, né? De repente a gente começa a ir para o outro lado. exatamente. Eu vou Hoje é dar o os meus lançamento. recadinhos, né, que são importantes aqui. Nos sigam nas redes sociais, Conexão 8, né, o Instagram. E também no canal do YouTube. Eu quero, né, fazer um apelo aqui em massa para todos os nossos seguidores, tanto da Thaisa, quanto da Para Impacto, quanto da Conexão 8, quem está chegando, as nossas boas-vindas, né? O nosso abraço, a nossa recepção. Nos siga, então, nos canais do YouTube, Conexão 8, né? Que já está lá formado, então já saiu. O link na bio é o link do evento também, com o lote 0 também, né? A Thaisa tá arrasando aqui. Hoje ela botou pra quebrar hoje, né? Ela já colocou lá, então, no link da bio do Conexão 8, já está o nosso lote 0 para as primeiras pessoas que querem fazer a aquisição, né, da nossa conferência, que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de setembro em Nova Prata. Nosso lançamento do Conexão 8, né, com muito carinho, com muito amor, vai estar sendo preparado um mega evento para receber vocês na cidade de Nova Prata, os nossos parceiros, né, que já estão conosco aqui desde o início, né, a Plena Comunicação, Para Impacto também, que não poderia deixar, né, de registrar esse momento aqui, nossa grande Mari, né, eu vou dizer que ela é nossa mestra, né, eu já vou intitular ela nossa mestra, porque eu já coloquei esse slogan dela, assim, né, nossa mestra aí, sempre com carinho, né? Quando a gente se conectou, teve essa disponibilidade para nos receber, né, Thaisa? A Thaisa também, que acreditou também no nosso projeto de comunicação e divulgação. Então, nos siga no Instagram e no YouTube. Eu preciso que a gente consiga bater 60 inscritos hoje até o final da tarde no nosso canal do YouTube, que é por lá que depois nós faremos as nossas transmissões. Inclusive, o evento daí posterior vai ser passado online pelo canal do YouTube. Então, eu vou pedir essa gentileza para o nosso público. A Débora é sempre muito, muito simpática aqui, né? Trazendo o que precisa, né, na parte da estrutura de comunicação. E Mari quando a Mari colocou o time, né, da Para Impacto, a gente apresentou uma primeira proposta para trazer ainda mais solidez, vamos dizer assim, para a programação, para fechar essa programação, né, Mari, eu agradeço tanto o Paulo, o Cláudio e todo o resto do time aí, a Luísa e a Fátima. E o Kleber agora, que também se engajou. O Kleber, que vai estar falando também sobre agricultura regenerativa, né? E como o agronegócio foi impactado nesse momento, né? Frente a tudo que a gente viveu no Rio Grande do Sul. O que eu digo, né? Não como uma pessoa... mas tu é otimista, né? Eu vejo que enquanto Estado, sim, passaremos em alguns momentos por algumas dificuldades, né? Que é normal para essa reconstrução, mas eu vejo que ali na frente a gente vai olhar para trás e vai dizer, olha o que a gente construiu de um outro lugar, de uma outra forma, né? Revendo nossos planos diretores, revendo a nossa forma de construir, as nossas parcerias público-privada. Eu já vejo o governo fazendo muitas parcerias com a universidade, então trazendo conhecimento muito mais para próximo, né? Para que essas soluções sejam tomadas de uma forma também com dados. Então eu acho que isso ali na frente a gente ainda vai olhar e vai dizer, bom, precisamos passar por isso, mas para chegar até aqui e construir, né? Eu vejo que o Rio Grande do Sul pode se tornar uma referência também para o restante do Brasil em relação a essas soluções de cidades inteligentes, cidades resilientes, bons projetos de planos diretores, programas de mitigação de desastres ambientais, né? Enfim, uma série de coisas que a gente vai estar falando ao longo da conferência, né? Quando a gente pensou na programação, então a gente vai trabalhar um painel, né, Débora e Mari, quem está nos assistindo, sobre governança e políticas públicas, por quê? Para escutar um pouquinho desses prefeitos, né,
do governo do estado. Como foi viver tudo isso e qual foi a caminhada, né? De 60 dias atrás, 1º de maio, até setembro, né? O que a gente caminhou, o que foi construído, né? Para trazer para a população também essa jornada e essa caminhada. Junto disso, vamos trazer lideranças para que essas lideranças, então, falem para os empresários como é liderar também nesses momentos, né? Porque as empresas também foram muito impactadas e como elas podem também se posicionar de uma forma diferente. Não só, a gente diz o SG, né? Eu falei isso com o Paulo também essa semana, da empresa para o mercado internacional, enfim, né? Como a empresa também pode impactar o seu entorno. Então, só esse primeiro painel daria para falar 3 dias, né? Mas... Dá para fazer o evento em cima do primeiro painel. Nossa, dá para fazer o evento em cima só do primeiro painel. É muito conteúdo, é um evento muito consistente que vai produzir reflexões para todos nós, o tempo inteiro lá. É o que importa, né? Produzimos reflexões para encontrarmos as soluções. Mas continua nos painéis, eu quero saber mais. Isso, né? Esse primeiro, né, para que a ideia é que eles vão se conectando, né, e que a gente vai construindo depois uma carta de intenção. Depois a Mari vai falar um pouquinho disso também. Vamos ter uma mesa para falar sobre a parte de saúde, sociedade, educação, né, essa saúde pública. E como também, e aí a Mari, né, com toda a sabedoria, vai trazer um pouco também dessa saúde mental, como que a gente pode trabalhar um pouco mais as questões de educação, porque eu enxergo, né, com tanto tempo na área mental, a gente pode ter belos projetos, mas quem de fato vai fazer é a população, são as pessoas, a gente precisa engajar essas pessoas e também mostrar para elas como fazer, né? Então, essa questão da educação socioambiental, ela é muito importante, ela é de suma importância para que a gente também passe por esse momento e para que os projetos efetivamente sejam implementados, né, Mari? Sim, você falando bem-estar também, tá, Mari? Oi? Bem-estar, né? Vocês estão vendo minha cutis aqui, eu quero só no bem-estar. Saúde e bem-estar para mim. E nós vamos falar de turismo de wellness, né? Turismo focado no bem-estar, mas do indivíduo na sua integralidade, tá certo, Débora? Isso aí faz parte também, né? Vamos passar salutogênese. Bem-estar me compõe. Sim, sim. Não, eu gostei muito porque a Thaisa praticamente agora referenciou um grande objetivo que nós temos com o início desse projeto, porque as ideias podem ser maravilhosas, os debates, as conexões, o networking gerado, mas nós precisamos ter entregas. Nós precisamos fazer um planejamento onde nós consigamos perceber que a implementação ela é possível e verdadeira. E aí nós temos como objetivo principal a confecção, por todos nós que estivemos lá na conferência, principalmente as lideranças de toda a região, dos municípios ali da Serra Gaúcha, no sentido de nos posicionarmos. Eu acho que isso é o mais importante. Qual é a nossa intencionalidade e o que é que nós propomos? Qual é a síntese dessa conferência para a proposição de novos projetos ou de ações que efetivamente tragam resultado. E não necessariamente a longo prazo, não. O que é que nós podemos começar a fazer aqui e agora? E fazendo isso em conjunto sempre, nesse processo da horizontalidade possível, partindo das lideranças que nós temos nessa região belíssima que é a Serra Gaúcha. Aliás, Thaisa, só complementando, eu acho que... Acho não, eu não gosto da palavra acho, porque parece que você não tem certeza de nada. Então, assim, eu vou dizer para você minha opinião. Eu entendo, por tudo que eu vi nesses últimos meses, que o povo, a população, a gente do Rio Grande do Sul, a gente de verdade do Rio Grande do Sul, já é um exemplo para todo mundo, não é só para gente que não, para nós, entendeu? Mais próximas, mas é para o Brasil e é para o mundo, em termos de resiliência. A gente sabe que o gaúcho é resiliente por natureza, mas vocês estão dando um show. Independente de qualquer outro aspecto, está todo mundo firme, trabalhando para retomar, pensando nas novas possibilidades e não dependendo ou reclamando só da vida ou de A, B ou X, porque nós sabemos que o impacto gerado, a profundidade do impacto para o Estado
é gigantesca, ela é profunda, ela se estende no tempo e no espaço além do território. E nós vemos essa força. É por isso que não tem como nós dizermos, não, não vou ajudar, não vou participar, não vou estar próximo. Quem quiser aprender, tem que estar próximo. Tem que estar mais perto, para entender como é que se faz, para entender os exemplos, as inspirações que a vida e o universo nos proporcionam. E vocês, para mim, hoje, de verdade, eu sou de São Paulo, não sou do Rio Grande do Sul, tenho grandes amigos aí, sou apaixonada por todos, mas eu quero aprender com vocês. Vocês inspiram demais o nosso cotidiano, a gente só tem que retribuir. Uau. Obrigada, Mari. Sabe que realmente foi um momento que a gente viu muitas das lideranças, muitas das entidades, né, aqui na Serra Gaúcha se unirem para fazer, né, como a gente vai fazer, né, sem esperar realmente de A ou B. Então isso eu acho que foi o mais belo, né, de ver e que ainda acontece, né, e que ainda o pessoal da Serra Gaúcha vejo auxiliando o Vale do Taquari, região metropolitana, né, que ainda estão muito mais afetadas, né, do que a Serra aqui como um todo. Então, acho que isso foi o que também nos impulsiona a fazer a conferência e também é o que mostra essa solidariedade, né? Nesses momentos a gente enxerga que são as pessoas que vão fazer, a gente que vai fazer essa diferença, cada um com o que pode fazer, né? Dentro da sua área, seja um conhecimento técnico, seja uma liderança dentro de um SIC, CDL, para unir essas pessoas e captar recursos. Então a gente viu muito a força dos empreendedores daqui, das lideranças, dos empresários fazendo esse movimento, né? Assim como foi na pandemia, a gente revê isso também agora aqui nesse momento da Serra Gaúcha, né, e do estado. E é tão importante, Thaisa, né, e Mari também, né, nós ressaltarmos aqui que é um evento totalmente voltado, né, para grandes empresários, lideranças, e é um evento de empresas, né? Não é um evento público, né? Não é do setor, mas a gente está olhando para essa integração entre público e privado, porque a gente acredita que o empreendedor e os empresários e empreendedores e o empreendedorismo é o que movimenta tudo isso, né, Thaisa? E a gente não pode deixar aqui também de ressaltar, né, nesse lançamento, a conquista, né, do nosso povo gaúcho, né, como aguerrido, como diz a Mari aí, de verdade, né? E eu acredito que o movimento, ele começa assim, né? As empresas ajudando o nosso governo, o governo também dando esse braço de extensão, mas eu queria deixar aqui, né, o nosso grande abraço e a nossa admiração pelo nosso prefeito, né? Diogo, né? O nosso prefeito Diogo, que foi, assim, um cara que a gente tem uma liderança como exemplo, né, na Serra Gaúcha. Apesar de a gente estar construindo esse evento em Nova Prata, mas a gente pensa, né, nas próximas edições trazer isso também para outra parte da Serra, mas a gente tem que deixar aqui, né, a nossa admiração. O prefeito de Mussum, prefeito Diogo, né, prefeito Diogo Siqueira. Então a gente quer deixar assim o nosso grande abraço e as lideranças das empresas como um todo, né, Thaisa? E quando a Thaisa veio fazer esse convite, né, para participar, eu disse, cara, falou de empreendedorismo, falou de empresa, tô dentro. O negócio, tô dentro. É que nesse momento eu acho que também mostrou o quanto a sociedade é isso, né? Por isso que a gente pensou num evento público-privado, é trazer a expertise que o público viveu, né? Esses prefeitos, governador, enfim, né? Todo mundo que certamente, né? Eu digo que muito desafiador, quando a gente tem um problema na organização já é difícil de resolver, imagina um problema em cima do outro, né? Então eles foram muito fortes para viver tudo isso
E também o apoio dos empresários, porque aí a empresa, às vezes, ela consegue fazer mais rápido, porque os trâmites são diferentes. Então, esse casamento entre público e privado, nesse momento, eu vejo e acredito que foi o que fez diferença para que a gente saísse, né, num momento pior, assim, da crise, de uma forma mais rápida, desde resgates, né, desde ajuda com medicamentos, alimentação, que era o que a gente precisava num momento, assim, para retirar as pessoas ou abastecer as necessidades básicas, né? Então, e a gente vai também deixar o convite, né, para o pessoal do poder público também estar visitando, mesmo que tenha algumas partes técnicas para o pessoal técnico da área, mas também para que as pessoas do setor público conheçam e possam implementar dentro desses projetos, programas que são tão importantes na cidade, né? Seja ele os planos diretores, os planejamentos de saneamento e todos os outros, porque essas soluções, o que eu digo assim, elas precisam andar juntas, né? Não adianta o setor lá de infraestrutura pensar se o setor de meio ambiente está planejando diferente. Então, é um momento de integrar. As soluções precisam ser integradas, né? Porque eu enxergo enquanto técnica que é o maior desafio que a gente tem dentro das estruturas públicas, né? É integrar todos esses planos, todas essas ações para que realmente a gente consiga chegar num objetivo comum final, né? Então, falem mais, que eu quero saber o que vai rolar demais aí, mega blaster nesse... Eu vou fazer um complemento. Eu vou fazer um complemento aqui na fala da Thaisa, porque eu entendo que talvez seja o momento mais adequado. Não é só uma questão de nós convidarmos a governança pública, é mais do que isso. Primeiro, eu achei sensacional vocês fazerem um reconhecimento sadio público de personalidades, pessoas que fizeram a diferença e se desdobraram para fazer com que fosse mitigado o impacto dessa grande tragédia ou catástrofe que se abateu sobre o estado inteiro do Rio Grande do Sul. Muito bacana a gente ver isso ao vivo sendo feito de uma forma tão autêntica. Parabéns para vocês duas, viu? Depois, outra coisa importante, não é um momento, não é uma questão de nós integrarmos, né? Falando da visão mais tradicional, vamos trabalhar com a economia, o ambiente, a sociedade, o poder público. É mais do que isso, porque na realidade a sociedade ela existe em função do ser humano, em função do indivíduo, das demandas de todos nós enquanto indivíduos. E aí você tem um processo em que a economia existe em função das demandas do indivíduo, porque ele está contido dentro desse processo. Então tudo começa de dentro, é das demandas que os seres humanos têm. E aí você tem uma terceira camada nisso tudo, que é a questão ambiental, que nós precisamos olhar com muita atenção, porque nós todos estamos inseridos em um planeta que é vivo, que se regenera, mas que está no nível de impacto para o qual nós precisamos olhar e trazermos soluções que cada um de nós possa implementar. Não só por interesses A, B ou X, mas pela própria sobrevivência do planeta, das próximas gerações, de uma qualidade e bem-estar, né, o bem-viver, muito melhor do que nós já tivemos até agora. E nós estamos dentro de um processo que é o cosmos, né? Então, assim, nós somos uma micropeça, uma mini peça dentro de um maxi mecanismo, e saber interagir com tudo isso, compreendendo que o de dentro, o começo, somos cada um de nós, e que aí nós podemos sim, temos expressões, manifestações que possam provocar uma transformação para melhor conosco, com o nosso entorno. E aí, quando a gente fala no entorno, nós estamos falando das empresas, dos negócios, dos empreendimentos, porque tem que olhar para o impacto. Se eu existo, eu já estou impactando. Se eu respiro, eu já estou produzindo impacto. Então, que tipo de impacto eu gero? Como é que eu consigo replicar aquilo que é positivo, que é regenerativo? O mais que nós precisamos no planeta hoje é esse tipo de atenção, esse tipo de olhar. E aí, é mais do que óbvio que todos os atores desse ecossistema precisam estar juntos. Porque se falta uma parte desse ecossistema, o processo não se completa, Thaisa. Compreende, Débora? Então nós precisamos, sim. É por isso que a gente convidou a Mari e o time dela da Para Impacto.
Porque assim, a gente ficou encantado com a tua fala em Foz, né? E é isso, a Mari, ela, toda vez que ela fala, é uma aula. Até nas nossas reuniões, eu saio das reuniões com várias, né? Eu aprendo junto, constrói junto e aprende junto. Nossa, Mari, é isso mesmo, né? É um sistema, né? Onde a gente estava no... É um sistema aberto, então todos precisam participar. Então, assim, governança pública, ótimo, tem que estar conosco. Políticas públicas fazem parte disso. Nós precisamos da área da academia, nós precisamos daqueles que geram conhecimento, que geram inovação, os empresários, as startups, as grandes corporações precisam estar integrados. E mais, a sociedade, o cidadão, aquele que perdeu a sua casa, que perdeu, por exemplo, o seu rebanho. Eu vi tantas cenas aí, perderam, às vezes, o contato com as famílias, não tinham um teto, foram acolhidos num outro espaço, enfim, tantas situações diferentes, e somos nós, podemos ser nós amanhã, cada um de nós nesse dia a dia. Então, todos precisam estar juntos, unidos, imbuídos de um mesmo objetivo, esse propósito de regeneração do território, mas que nós possamos ir além, transcender fronteiras de interesses pessoais para olharmos para o todo. Porque enquanto nós estivermos com um nível de egoísmo muito alto, é difícil você conseguir olhar para além de você e pensar não no que é o melhor para mim ou para o outro, mas pensar no que é o melhor para todos de verdade, né? A gente de verdade, pensar no que é o melhor para todos que estão envolvidos nessas situações. Então, nós estamos juntos com vocês porque vocês pensam o que é o melhor para todos. E é por isso que a gente quer realmente dar sequência nesse projeto, desde o nível estratégico até a operacionalização e a integração de todos os atores desse ecossistema fantástico que vocês têm aí. Que ótimo, Mari. Em cima da fala da Mari, um dos painéis que a gente montou é inovação e economias regenerativas, que são essas novas formas, né, de economia. Como eu posso fazer, né, construir, ter o meu negócio, mas fazer com que eles deixem o espaço melhor do que eu recebi. Essa, né, bem resumidamente, né, Mari, é um conceito de economia regenerativa, né? Eu consigo deixar o espaço melhor do que eu peguei ele quando eu comecei a minha empresa, quando eu comecei o meu negócio, enfim, né? Seja ele qual a forma de economia. Thaisa, a gente pode complementar e ir para uma definição de território que me agrada muito, não só olhando o território como um espaço geográfico definido, mas olhando e compreendendo o território como as pessoas que coabitam esse espaço. E não só as pessoas, como todos os seres viventes. Então a gente pode expandir isso para uma fala, uma conclusão, como você bem trouxe agora, de que não só deixarmos o espaço físico, mas nós deixarmos as pessoas melhores, nós deixarmos os nossos colaboradores, a comunidade, o entorno, nós contribuímos para que aquele espaço geográfico ele seja melhor para todos, humanos, subhumanos e não humanos também. O ecossistema como um todo, né? Todos que fazem parte desse Perfeito. sistema. E o outro tema, então, que a gente já trouxe aqui, o agronegócio, os impactos dessa mudança, né, dessas mudanças climáticas no agronegócio, né, o Rio Grande do Sul, a gente já escutava muito sobre isso, e nesse momento, né, como todos os setores da economia impactados, mas é um setor que impactou também muito, né, e que demora um pouco mais, acredito, para se recompor. Não é a minha área, né, o agronegócio, mas vamos ter o Kleber, né, também para falar com a gente. Kleber, né? E cidades resilientes, então, né? Quais são os modelos dessas cidades e como a gente opera em gestão de crise? Que no momento, por mais que a gente viu tanto a nossa liderança aqui de Bento Gonçalves, né? E muitas lideranças fazendo, mas a gente sabe que um plano de gestão de crise, ele é muito importante nesses momentos, para que a gente saiba onde atuar primeiramente. Então, a ideia também é trazer um pouco de como estruturar esses planos de gestão de crise, como também estruturar essas cidades mais resilientes, né? Para que a gente possa... As mudanças climáticas, elas estão aí, a gente não vai retroceder nesse momento, né? Como a gente agora
vive e se adapta e melhora esses espaços para viver nessa nova realidade. Né, Mari? Débora? Assim mesmo. Assim mesmo. E mais uma vez você acaba reforçando a importância da integração de todos os atores, porque quando você usa o termo, a expressão cidade resiliente, aí você ainda foi para o plural, quer dizer, são cidades resilientes, mais do que nunca você tem que ter a governança pública junto, você tem que ter os cidadãos com uma cultura já um pouco mais trabalhada em relação ao que é a sustentabilidade, o que é a resiliência, o que é o cuidado, o que é a gestão de resíduo, como chegar a uma gestão de resíduo zero. Muitas dificuldades que aconteceram também aí no Rio Grande do Sul, elas foram margeadas ou influenciadas pelos resíduos, por assoreamentos e outras questões que vocês sabem mais do que eu até. Então, como é que nós podemos olhar e proceder de modo diferente em relação a isso? Diferente para melhor, né? Claro. Então, importantíssima, né? E eu sei que vocês vão trazer os exemplos, né? Cidades esponjas, né? O que o pessoal da China vem fazendo, outras cidades que também se prepararam, inclusive no Brasil. Então, eu entendo que esse evento vai ser uma espécie de um caleidoscópio, sabe? Eu gosto muito desse termo, caleidoscópio, porque ele te permite olhar para as mesmas peças, né, mas por ângulos muito diferentes e às vezes formando conjunturas e olhares que trazem mais inspiração e proporcionam superação de desafios. Exatamente. E pensando nisso tudo, né, Mari, quando a gente fala de uma educação, né, Thaisa, o que a gente olhou, né, para esse cenário caótico que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e que a gente não está imune a acontecer de novo, né? Porque a gente fala de um termo, né? E de um tema, porque as pessoas, nem as empresas estavam preparados, né? Para esse boom de lixo que foi o acúmulo. E além disso, as memórias elas não ficam, né? As memórias elas são levadas pela enxurrada, né? Eu acho que o mais importante quando eu penso no bem-estar e no propósito de fazer e estar imbuído em projetos que realmente vão avançar essa cadeia, né? E a Diana aqui, que é a nossa parceirona também ali de Nova Prata, que nos ajuda e está nos ajudando, né? E incentivou também esse projeto, é isso, nós levar essa consciência, porque muitas vezes a gente está no nosso lar e eu sempre digo assim que a educação e a socialização ela começa na nossa casa, né? Ela começa a partir de nós e a gente vai levando esse movimento e essa circulação, né, pro mundo. Então, muitos de nós fomos pegos de surpresa, né, Thaís? O que a gente vai fazer com todo esse lixo? O que as prefeituras, os municípios, as residências, os bairros, as associações de bairros, as entidades, elas estão, né, imbuídas e como que elas vão fazer esse novo trabalho, né? Esse é a proposta, né, quando vem, porque quando eu pensei nesse termo, né, e a Mari colocou aqui, né, uma coisa é cidade resiliente. Agora, a bicha ela foi tão ousada que ela já botou assim, ó, cidades resilientes, né? Então, quando o ser humano, ele já vem com esse DNA, né? E eu acredito e admiro a Thaisa por isso, porque ela já tem esse DNA. Né? O DNA da economia circular, eu não sei, ela já veio com isso aí de fábrica, não sei de onde, mas ela já veio lá elencada. E eu brinco com ela porque eu digo assim, cara, esse termo, né, da sustentabilidade é um termo que ele veio, né, ali permeando e eu disse assim, não foi eu que escolhi, foi a natureza que me chamou. Né? Mas você falou de uma coisa importante, porque a Thaisa tem essa inteligência. É uma inteligência conectada ao próprio entorno, ao cuidado. Veja, ela é uma cuidadora. Não deixa de ser uma cuidadora. Exato. Entendeu?
porque ela está num outro nicho, mas ela é uma cuidadora e possui uma inteligência. E que bom, se for uma ideia inata, se for um talento inato, melhor ainda, porque ela só vai, desabrocha e fortalece isso ao longo do tempo, assim como você também. Né? Questão da comunicação, essa mulher também tem muita coisa aí, e bom, agora você vai começar a ir para frente, né? Visibilidade é tudo para nos ajudar a enfrentar os nossos próprios desafios, e você já está dando um banho, Débora. Fantástico. Isso, porque eu penso sim que as empresas, elas precisam criar soluções reais para o mundo. Então, quando Sim. eu falo de marca, quando a gente fala de marca, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de marca pessoal, marca empresarial, marca no agro, marco social, marco público, saúde, qual é o impacto que eu causo no mundo, né? Então, isso é a comunicação. Quando a gente fala de branding, quando a gente vem falando de estratégia digital, estratégia de negócio, mas efetivamente qual a marca que eu deixo no mundo e qual é a solução que eu crio para o indivíduo. Qual é o problema que eu resolvo, né? Qual é o problema e isso eu falo pra Thaís, eu disse assim, ó, ninguém ganha dinheiro, a gente trabalha pelos problemas que a gente resolve, né? Então, a questão da economia, a questão monetária, ela é suscetível, né? Porque ela é a energia que vem no pós. Mas se eu tenho um negócio que eu crio e essa solução, ela impacta no mundo, eu tenho mais cidades resilientes, né? Tu sabe que... Pessoas resilientes. Você tem cidadãos resilientes, né? Exatamente. É a composição, né, do todo, né, Mari? E nesse momento que a gente vê, o que a gente viu também, né? Muitas pessoas utilizando o seu conhecimento a serviço, né? Não só na área ambiental, né? Mas na área de tecnologia, quando o pessoal lá do Instituto Caldeira criou o aplicativo e vários outros exemplos que a gente pode dar aqui, né? Mas o que eu queria trazer é quando a gente falou lá do que a gente viveu, eu mesmo sendo da área, eu ia me deslocar a Veranópolis, né? No dia. Eu mesmo não tinha noção que choveria tanto, então nos falta informação, nos falta ainda informações consistentes. Olha, a previsão de chuva acumulada é 800 milímetros, é 600 milímetros. A gente evoluiu agora após tudo isso que aconteceu, mas eu digo assim, mesmo eu sendo da área ambiental, eu me deslocaria, né? Eu não tinha a informação de que... Então, não estamos preparados para viver isso. E teremos um palestrante, ainda não vou anunciar o nome dele, né? Que vai falar sobre isso. Ele já trabalhou em desastres climáticos e ele fala das tecnologias para os desastres. Então, como a gente avisa essa população, para onde a gente faz as evacuações. Então, é isso que a Mari trouxe, né? São vários temas que eles vão... A gente está falando do mesmo assunto, mas de aspectos diferentes para que façam um casamento perfeito, né? Um sistema perfeito para ter as soluções. Então, não é só falar sobre tecnologia, não é só as pessoas, né? É um conjunto para que realmente a gente consiga perpassar isso, né? E reconstruir e sair melhor para... Talvez, né, esperamos que nada dessas proporções aconteça tão logo, mas que também a gente esteja preparado para vivenciar isso, né, e que também possa ser exemplo, talvez, para outros estados, começar a antecipar, né? Quando eu trabalhava com sistema de gestão, a gente diz assim, né, antecipar o risco, né? Eu prevejo o risco, vou fazer a previsão, planejo, né? Pode ser que ele não aconteça, né? Mas eu tenho que ter esses planos de emergência e essa antecipação dos riscos. Uau. Na realidade, a gestão de risco, ela precisa ocorrer em qualquer tipo de projeto, de qualquer porte, de qualquer escopo, exatamente para você fazer a profilaxia, né? Poder fazer a profilaxia em conjunto daquilo que pode extrapolar o controle, né? A segurança do projeto. Todo projeto precisa ter segurança. Por outro lado, o que você falou é super relevante, é importante demais, as pessoas não podem se esquecer, entender que a conferência ela tem esse olhar, ela tem esse foco, tem esse objetivo. E aqui a gente não vai poder explorar, porque nós já estamos, acho que quase no final desse nosso bate-papo maravilhoso, né?
Mas eu queria só trazer uma coisa que, se nós tivermos tempo, nós vamos falar lá na conferência também, que me toca profundamente até pela questão da formação e especialização em psicologia de perdas e transições, né? Que é uma das áreas que eu gosto muito de atuar, principalmente depois da pandemia. E me tocou muito quando a Débora disse que as memórias se vão, né? E quando você disse as memórias se vão, Débora, eu fui um pouquinho mais fundo e eu fiquei pensando, eu falei, quantas pessoas hoje estão sem identidade porque toda a sua história, né? Às vezes a própria família, o ambiente onde ela cresceu, onde ela viveu, simplesmente esses lugares não existem mais, né? Então, a água levou, as pessoas se foram, e quantos estão nessa condição? E se coloque por um segundo, se você puder, no lugar de quem está numa situação, num contexto desse. Isso é muito difícil, perder a própria identidade, sabe, que provém das nossas raízes, de onde nós viemos, né, ao que nós pertencemos até aquele momento, e de repente, né, como é que nós acolhemos essas pessoas, como é que nós cuidamos delas. E isso também faz parte do processo que nós vamos trabalhar em termos de planejamento estratégico nessa conferência. Por isso que tem que ser um olhar 360 graus. Você tocou uma das coisas mais sérias, a própria identidade da pessoa, porque sem identidade, veja como é que ela vai poder pensar em construir ou reconstruir alguma coisa adiante. Todos nós temos que ter uma referência de passado, de família, de amigos. Então, vejam, cidades inteiras. Por isso que é tão sério e é tão urgente. A Thaisa foi muito feliz na fala. É muito importante que nós façamos essa conferência o mais breve e que nós possamos continuar nos unindo enquanto tantas iniciativas já estão em andamento, mas que nós possamos nos unir mais ainda para tentar olhar de cima, entendermos o que pode ser trabalhado e o que cabe a cada um dentro desse latifúndio, né? Dentro desse combo. Uau. Obrigada por ter falado isso, Débora, porque você foi fundo. É porque é tão importante, um dos meus slogans principal, né? Eu sempre falo para a Thaisa que é identidade e liberdade. Mas eu não consigo pegar a minha identidade, e essa é a reflexão que eu quero deixar aqui nos momentos finais, né? Você não consegue pegar a sua identidade e emprestar para o outro. A sua identidade, ela é única. Então, o que eu vou fazer com essa identidade, né? Qual é a geração da liberdade que eu vou dar para as próximas gerações, né? Usando a minha real identidade. Porque as memórias se vão, o luto fica, né? É um luto vivo, é um luto pulsante para muitos, mas outros se foram, se perde as memórias, mas como que eu resgato tudo isso? E eu trago para dentro do contexto, né, dessa construção, desse ecossistema, desse todo. Então, essa é a minha reflexão. Reflita. O que você está fazendo de fato para a sua identidade? Né? O que você vai construir de fato com a sua identidade? Aonde que você faz essa impressão das suas digitais, né? Aonde que você está, de fato, inserindo isso? E eu quero deixar aqui para minha mestra, que não é eu a protagonista, né? Eu sou da comunicação, eu vou te falar. A Débora, né, tá aqui fazendo toda a estrutura do evento e também trazendo toda essa sabedoria, né? Ela traz a base e a sabedoria aqui. Ela é muito sábia em todas as colocações. Obrigada, Débora. E para fechar, né, a gente não chegou a falar da carta, mas a ideia é que a gente, desde o primeiro dia, construa uma carta de intenção com tudo isso que a gente vai falar ao longo das lives, ao longo da conferência, trazendo esses temas principais desses especialistas na área das pessoas, mas lembrando, né, as pessoas que estão assistindo e vão estar na conferência, vão estar construindo essa carta com a gente, né? Então, a gente vai estar ali, né, os palestrantes colocando um pouco do seu conhecimento, mas enquanto pessoas que estão assistindo, né, como eu me enxergo isso, como a gente coloca essa intenção, né? Então, a ideia é trazer essa carta de intenção
para posteriormente virar uma política pública e que a gente possa, então, realmente fomentar tudo que a gente vai trabalhar ao longo desses 3 dias de evento e desses 2 meses e meio que a gente tem até lá, que a gente vai estar construindo aí todas as quartas-feiras, meio-dia. Então fiquem com a gente convida vocês para estar cada semana com um convidado nosso, para estar falando e aprofundando um pouco mais de cada um desses temas, né? Agradecer novamente, Mari, né, pelas tuas colocações, por colocar a Para Impacto à disposição tanto da conferência quanto do Estado, né? Porque o time da Para Impacto é excelente, né? Conheci muitos profissionais, um mais capacitado que o outro. Então, também agradeço colocar o time à disposição para ajudar o Estado nesse momento. O nome já diz, né? Para Impacto. Isso aí. Para! Impactou, pronto. A gente fica até sem palavras, né? Eu tô aqui ouvindo a Thais e falei, nossa, mas realmente você foi falando e eu acho que, assim, pode brincadeira, a mais simplesinha ali sou eu. O pessoal tem uma competência, um carinho, mas veja, todos aceitaram individualmente uma questão de propósito. Então é muito mais importante tudo isso que nós estamos trazendo e eu tenho certeza que essa conferência ela vai ser a primeira de uma extensão de ações, de planejamentos, mas que tragam resultados efetivos. E espero aí, tenho a minha expectativa particular de dizer que eu espero que ela seja altamente inspiradora, mas que ela traga o sentido prático. Eu estou muito curiosa, com muita vontade de chegar aí e de ouvir todos os palestrantes, de conhecer os líderes, conhecer a população, porque a gente já se sente conectado, né? Então é mais uma coisa de, tô chegando em casa também. O que que nós vamos poder fazer juntos aqui para melhorar o entorno? E contem sempre com a gente. Então, nós da Para Impacto, eu vou falar e provavelmente todos os outros colegas que virão, os outros palestrantes, também vão agradecer muito pela oportunidade de nós podermos estar juntos, co-construindo uma nova realidade, um novo cenário. Obrigada, Mari, muito obrigada, né? E também vou convidar a Mari e o time para conhecer a Serra Gaúcha, né? Eu já disse para eles, venham antes para tomar um vinho, a gente vai fazer um itinerário. Eu tenho um pezinho no turismo, né? A Diana que está aí nos assistindo, né? E o pessoal, né, do turismo, para que venha também conhecer a região. E fica o convite para também quem vem de fora, vem uns dias antes, porque precisa também, né, conhecer, tomar um bom vinho aqui com a gente e conhecer as belezas da Serra Gaúcha. Também fica esse convite. Mari, muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram. Quarta-feira que vem, meio-dia, né? Estamos de volta. Com o nosso querido Paulo, mas a gente vai aí estar divulgando também ao longo da semana. Um abraço a todos. Então, nos sigam nas nossas redes sociais, YouTube e Instagram, Conexão 8. Né? O nosso evento vai estar sendo divulgado. Já está no link da bio, nosso lote 0 para abertura dessa mega conferência que estaremos tendo nos dias 25, 26 e 27 de setembro na cidade de Nova Prata, aqui na Serra Gaúcha. Nosso muito obrigado a todos. Obrigada. Esperamos vocês. Tchau. Tchau, tchau.